Capítulo 154. O mais forte. É simples. O tom e a atitude de Zhao Feng foram casuais enquanto enfrentavam o discípulo do núcleo Yuanzi e os três anciãos. Todos ficaram um pouco surpresos e dos três anciãos, o ancião Shui e o primeiro ancião mostraram um pouco de interesse. Quantos anos se passaram desde que um discípulo esteve tão calmo quando estava enfrentando-os? Os olhos dos três anciãos eram como fogueiras que queimavam através de mentiras. Zhao Feng, você é muito duvidoso. Se você estiver escondendo algo, ainda será difícil escapar de nossos olhos. Mestre Haiyun disse inexpressivamente quando uma grande pressão apareceu dele. Na verdade, Zhao Feng havia lhes passado um pouco de desconfiança. Ele estava apenas no primeiro céu do reino ascensionado, mas foi ele quem forçou o protetor a recuar e fugir. Só que ele tinha visto todo o processo. Neste momento, a caverna era silenciosa, como se o ar tivesse congelado. Todos estavam à espera da resposta de Zhao Feng. Quan Shen, que estava atrás do mestre Haiyun, estava regozijando-se. O menor erro de Zhao Feng faria com que ele não tivesse redenção. Ouça a música enquanto lê essa parte, Link. Porque só eu pude durar até o fim. Porque eu pude bloquear o veneno cadavérico. Porque eu controlei a situação. Porque todos os outros estão gravemente feridos, mas não eu. Tudo isso se resume a uma resposta. Voz de Zhao Feng era tão dura como o aço e cheio de poder. Todos pararam um pouco e não conseguiram acompanhá-lo. Porque eu sou o mais forte. Os olhos de Zhao Feng eram afiados e ele usou a maneira mais simples de responder. Por quê? Porque eu sou o mais forte. Porque eu pude durar até o fim. Porque eu sou o mais forte. Porque só eu pude bloquear o veneno. Porque eu sou o mais forte. Toda pergunta veio a uma resposta de 6 palavras porque eu sou o mais forte. Zhao Feng soube claramente que, mesmo que ele respondesse a esses pontos suspeitos, os interrogadores iriam usá-lo como base para fazer perguntas ainda mais difíceis. O erro mais simples seria pego pelos três anciãos no reino espiritual verdadeiro. Porque eu sou o mais forte. Uma resposta tão simples abalou os corações de todos. Especialmente Shuzi, Lin Fan e Xiao Yun. Enquanto pensavam no desempenho de Zhao Feng, eles não tinham nada a dizer. Em vez disso, eles admiravam Zhao Feng cada vez mais. Desde o começo até o final, Zhao Feng tinha controlado toda a situação. Não só ele estava calmo e de mente clara, havia uma razão maior: força absoluta. A força é a base de tudo. A força é tudo. É por isso que Zhao Feng respondeu. Audacioso. Mestre Haiyun deu um friamente. Ha ha ha. Yuanzi e Quan Shen olharam um para o outro e riram. Expressões estranhas apareceram no rosto do ancião Shui e do primeiro ancião. Eles não pensavam que Zhao Feng responderia de forma tão simples e direta. Mas dada a expressão de Lin Fan e companhia e o medo de Xing Shen, talvez esta fosse a verdade. Se Zhao Feng era realmente o mais forte no grupo, então cada ponto suspeito era inválido. Neste momento, os três anciãos se entreolharam. Em seu nível, eles poderiam trocar pensamentos com seu sentido espiritual. Finalmente, Quan Shen avançou. Zhao Feng, eu ouvi que você confrontou o cadáver de sangue de veias prateadas sozinho por um tempo. Isso é verdade? Quan Shen sorriu. Isso mesmo.
Zhao Feng soube que, desde que Quan Shen poderia andar para a frente, isso significava que os três anciãos tinham concordado. Em seguida ele deveria provar sua força. Quão forte é o protetor cadáver de sangue? Quan Shen continuou. Perto do quarto céu do reino ascensionado, mas considerando que ele estava gravemente ferido, ele provavelmente está nos últimos estágios do terceiro céu. Zhao Feng respondeu calmamente e ninguém retrucou. Aqueles que haviam sido refinados na arte do cadáver aumentaram em energia, ofensiva e velocidade, mas sua agilidade e movimento ambos caíam. Na verdade, Zhao Feng tinha feito uma avaliação um pouco baixa do quão forte o cadáver de sangue realmente era, porque o veneno cadavérico do protetor cadáver de sangue poderia derrotar aqueles sob o quarto céu do reino ascensionado, e a força que ele mostrou naquela hora tinha quase ultrapassado os limites do terceiro céu. Últimos estágios do terceiro céu. Haha, isso é perfeito. O meu cultivo está nos últimos estágios do terceiro céu. Desde que você pode parar o cadáver de sangue, você deve ser capaz de durar 10 movimentos contra mim. Os olhos de Quan Shen cintilavam. Enquanto ele falava, uma forte confiança surgiu dele. Anteriormente, ele tinha esmagado todos no palácio de Guanjun e tinha até batido no Lord Guanjun na frente de Zhao Feng. Quan Shen nem sequer pôs um pirralho, que era 2 céus mais baixo que ele, em seus olhos. Suas palavras representam a todos. Os anciãos também. Zhao Feng disse friamente, como se ele fosse muito desdenhoso para fazer seu movimento. Sim. Mestre Haiyun disse friamente, como se suas palavras pudessem congelar até os ossos. Primeiro ancião e ancião Shui ambos balançaram a cabeça ligeiramente também. Obviamente eles concordaram com esse resultado. O cultivo de Quan Shen estava nos últimos estágios do terceiro céu, que era o mesmo que o protetor cadáver de sangue, e poderia provar se Zhao Feng estava ou não mentindo. Tudo bem, vamos começar. A figura de Zhao Feng desfocou e pousou ao lado do lago de sangue seco. Este foi o lugar onde o cadáver de sangue e eu lutamos. O terreno era o mesmo, o que fazia a situação parecer mais realista. Todos balançaram a cabeça e abriram espaço para eles. Neste momento, mais e mais pessoas vieram aqui para assistir ao show. Isto incluiu o velho Zhang da divisão de missão do clã, que olhou para Zhao Feng com preocupação no rosto. Irmão Zhao, o primeiro movimento começa agora. Assim que Quan Shen terminou sua frase, ele enviou uma palma e uma luz piscou em direção de Zhao Feng. A luz era como uma adaga de gelo no inverno. Antes mesmo que o ataque chegasse, a frieza já havia chegado. Shuzi, Xiaoyun e Lin Fan todos sentiram o frio. O irmão Quan Shen está usando uma habilidade mortal de nível alto, Táticas da Lua Congelada. Apenas este movimento me derrotaria. A respiração de Shuzi era irregular, como se ele fosse Zhao Feng. Táticas da Lua Congelada. Habilidade mortal de nível alto. O primeiro movimento de Quan Shen já poderia derrotar todos aqueles abaixo do terceiro céu do reino ascensionado. Movimento Ilusão de Peixes. Zhao Feng era tão ágil como um peixe e, embora parecesse estar perto, estava na realidade muito longe. No segundo em que Zhao Feng se moveu, os olhos de todos os três anciãos brilharam. Shua! A lua congelada passou por Zhao Feng e o perdeu, mas parecia que Zhao Feng não se moveu nem um pouco. Tal habilidade de movimento proficiente. A multidão não podia conter seus aplausos.
Esse garoto compreendeu a pintura ilusão de peixes em tal nível. O raciocínio é como a luz na água. Embora ele possa parecer próximo, na realidade, ele não está. O velho Zhang ficou atordoado. Só ele sabia de onde veio a habilidade de movimento de Zhao Feng. Shua! Shua! Quan Shen atacou outra vez e luz após luz foi em direção de Zhao Feng. O último era tão ágil como um peixe e ele aperfeiçoou sua habilidade de movimento para o seu melhor. Os primeiros 3 movimentos foram todos facilmente evadidos por Zhao Feng. Como isso é possível? Quan Shen finalmente ficou chocado. Ele não podia acreditar que uma formiga, que estava na 8º rank do reino consolidado há alguns meses, já poderia enfrentá-lo. Não seja presunçoso demais. Eu só usei 60% da minha força nos ataques anteriores. Quan Shen disse. Então ele se transformou em um borrão, como se ele fosse o luar, e partiu em direção de Zhao Feng. Técnica de ar vento celestial. Palma da forte ventania. Zhao Feng ainda se movia como um peixe e ele circulava sua técnica de ar vento celestial. Esta última era apenas uma versão simplificada da técnica Deus do Vento Celestial e quando Zhao Feng a usou, ela atingiu um nível alto. Estrondo. Zhao Feng era como os peixes nadando na água, esquivando-se da maioria dos ataques enquanto usava sua técnica de ar vento celestial para desviar dos golpes restantes. 4 movimentos. 5 movimentos. 6 movimentos. Metade dos 10 movimentos tinham passado. A habilidade de movimento de Zhao Feng e a força verdadeira se tornaram mais suaves e sua aura alcançou o ápice do primeiro céu. Essa habilidade de movimento do garoto é estranha, é como se nela contivesse poder das matrizes. O primeiro ancião cerrou as sobrancelhas e ele não conseguia pensar em onde a habilidade de movimento de Zhao Feng tinha vindo. 1 graus ancião. O velho Zhang caminhou ao lado do primeiro ancião e ele disse algo em tom baixo. Não é de admirar, que pirralho tem grande compreensão, para ser capaz de mesclar matrizes em artes marciais. Primeiro ancião acenou com a cabeça e disse, relaxe, eu vou ser justo e quadrado para com todos. Com a promessa do primeiro ancião, o velho Zhang soltou um suspiro e pensou, Zhao Feng, este é o melhor que posso fazer por você. Vamos ver se você pode criar mais milagres. Zhao Feng, suas habilidades de movimento são realmente grandes. Mas de acordo com o que eu sei, o verdadeiro cultivo do cadáver de sangue era pelo menos no reino espiritual verdadeiro, então como poderia ser enganado por você? Mestre Raiyun de repente interrompeu. De acordo com o combinado anterior, Zhao Feng só precisava de 10 movimentos contra Quan Shen. Ele poderia esquivar-se e fugir ou lutar de frente. Mas agora, o significado das palavras do mestre Raiyun era fazer Zhao Feng encarar Quan Shen de frente. Embora o protetor da subdivisão do cadáver de sangue pudesse ver através da habilidade de movimento de Zhao Feng, não poderia fazer qualquer coisa desde que sua agilidade era demasiado baixa. As sobrancelhas dos anciãos levantaram-se, porque mestre Raiyun perturbou Zhao Feng. Neste momento, havia apenas 3 movimentos até o final dos 10 movimentos. Como o ancião deseja. A voz de Zhao Feng estava fria enquanto ele circulava sua força verdadeira do vento celestial ao máximo. Palma do vento e trovão. O som do trovão tornou-se mais alto. Baão. Zhao Feng bloqueou com sucesso um dos ataques certeiros de Quan Shen e os dois se separaram. Essa cena surpreendeu a todos.
Boa chance de aumentar meu cultivo. Zhao Feng sentiu sua força verdadeira se tornar mais suave e a energia restante da pílula essência de sangue há poucos dias se tornou totalmente absorvida, o que fez seu cultivo subir um pouco mais.